Estamos recebendo hoje aqui no Espaço Online o Dr. Marcos Lucon, urologista do Centro de Referência da Saúde do Homem, da Secretaria de Estado da Saúde. O assunto de hoje, impotência sexual ou disfunção erétil. Nós já falamos aqui o que caracteriza esse problema, quais são os fatores de risco, e a gente precisa dizer que há uma solução, há tratamento. Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor divulgasse aí, tem um teste no site da Sociedade Brasileira de Urologia, para o homem verificar se, olha, tenho mesmo a disfunção ou não tenho, não é isso, doutor? Existe um teste no site da Sociedade Brasileira de Urologia. Esse teste, é claro que ele não exime a consulta, ele não exime aquilo que eu disse, o conceito de que o casal tem que estar satisfeito. Mas ele serve como um instrumento, um mecanismo para, eventualmente, o paciente que está em dúvida ou que quer buscar informações sobre esse tema, ele tem disponível na internet. Isso é uma coisa que está aí, é só você acessar, é gratuito, é um serviço da Sociedade Brasileira de Urologia. E esse paciente, então, ele vai conseguir ter vamos dizer assim, uma mensuração daquele problema pessoal. É verdade, um primeiro contato, né? E a partir daí buscar ajuda médica realmente, se for o caso. Exato. Como a gente estava conversando aí há pouco, existe a condição da disfunção erétil e que o paciente tem uma diminuição da atividade sexual, uma incapacidade. Isso não representa um problema para o casal, então não vamos colocar como uma doença. Existe aquela incapacidade ou dificuldade que representa um problema para o casal, e aí, então a gente coloca como uma doença. São os pacientes que têm a doença que devem ser tratados, muitos podem ser tratados e não conseguem ou não têm oportunidade de buscar ajuda, mas existe um contingente daqueles pacientes que está bem e que não é um problema. E que muitas vezes ele pode achar que o fato de ele não ter relação é uma condição ruim, mas como eu disse, se o casal está satisfeito, se o paciente está satisfeito, não tem problema nenhum. Existe alguma relação entre impotência sexual e infertilidade? Existe, na verdade, de uma forma geral, não. Eles são assuntos separados e o paciente que tem... É claro que para você ter uma relação, você precisa ter ereção e precisa completar a atividade sexual. Então, se a gente disser que o paciente que tem de 40 anos está com problema de relação e ele não consegue ter filhos por conta disso, provavelmente é que ele não quer ter filhos, né? Uhum. Então, de uma forma geral, não existe nesse sentido. O que existe mais particularmente é quando você tem, por exemplo, especificamente o diabetes, e que o diabetes avançado de muitos anos, o que ele acontece, o que ele produz? Como tem essa neuropatia diabética, a ejaculação, ou seja, a emissão do sêmen fica prejudicada nesse homem com diabetes que não está tratado por muitos anos, e aí a fertilidade desse homem mais maduro fica alterada. Se ele não tem... Esses casos geralmente são pacientes que já têm aquele formigamento, pode ter um pouquinho de lesão de rim, um pouquinho de lesão da visão, então ele tem outras lesões também no diabéticos. Então, particularmente tem nesse caso o diabetes, mas são entidades separadas, de uma forma geral a infertilidade está aqui, a disfunção está aqui. Entendi. Bom, vamos explicar então como é que se trata o paciente com disfunção. Eu imagino que cada caso seja um caso, né? Uma forma de tratamento. Explica pra gente, doutor. Cada caso é um caso, isso foi muito bem dito. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é se o paciente realmente tem o problema e a gente vai partir daquele paciente que está incomodado com aquilo. Então, a gente começa a avaliar o casal, como eu disse, tem que buscar se existe alguma coisa que cause a disfunção, mesmo no homem maduro. Então, se existe algum problema de relacionamento do casal, às vezes eles estão em outro momento, às vezes a esposa está em outro momento, ela já está num período de pós-menopausa, em que ela tem alguma questão física também que atrapalhe. Ou o homem, o casal está num momento diferente da vida, e aí eles têm algum grau de dificuldade decorrente desse desajuste, que pode ser simplesmente momentâneo. Então, descartando a ansiedade, descartando a relação, a gente começa a partir para as causas das doenças de base, que é o que nós já falamos. Então, se você não tratar o diabetes bem, não adianta você tratar a disfunção, porque uma hora isso não responde mais. Você melhorar a hipertensão, melhorar o perfil dislipidêmico, melhorar o perfil glicêmico, melhora a ereção de uma certa forma, se você conseguir reverter. E quando a gente vai tratar a disfunção, então a gente começa com remédio por boca, mais ou menos nessa ordem. A gente começa com remédio local, de ação peniana direta, e a última fase é o tratamento cirúrgico, que é a última fase do tratamento. Uhum. Remédios tipo Viagra ajudam ou atrapalham o homem? Os remédios ajudam muito. Não existia esses remédios antigamente, então era muito mais difícil você ajudar o paciente,
que a gente, das 3 opções, eu já tirava uma, então ficava-se com 2. Hoje em dia, essas medicações da família do Viagra, a gente chama de inibidor da fosfodiesterase. A fosfodiesterase é uma enzima que naturalmente degrada os estimulantes do pênis para induzir a detumescência depois da relação. E esses remédios, o que eles fazem? Eles inibem a ação dessa enzima, então eles inibem a degradação dos produtores de ereção. Você tem ereção, produz os estimulantes, depois eles são digeridos de uma certa forma. O Viagra age aqui, ele não deixa cair esses estimulantes. Então, o que acontece? Não adianta você tomar esses remédios que causam ereção e o sujeito ir se trancar num quarto lá. Esses remédios, eles aumentam o que já existe no homem. Então, ele tem que ter o desejo sexual, tem que ter a libido, ele tem que ter o estímulo, ele tem que querer ter a relação. E aí, desencadeia todo aquele mecanismo que nós já vimos. E esses remédios, eles potencializam, eles aumentam aquilo. Como é que eu explico para o paciente? Se você tiver uma churrasqueira com carvão aqui, pegando lá um foguinho meio pouco, aí você joga álcool, ele faz uma labareda. O álcool é o Viagra, só que já começou o fogo no paciente. Se você pegar álcool e jogar no carvão apagado, não acontece nada. Então isso é importante, principalmente para a parceira. Esses remédios não melhoram nada. Veja, não vou tomar e vou querer ter relação com A ou B. Não, eu quero ter relação com A ou B, e ele potencializa a ação daquilo, melhora a ereção. Então são os remédios orais dessa família, existem vários. Eles têm algumas diferenças entre si, algumas melhoras de ação no mecanismo quando são mais novos, mas grosseiramente eles são mais ou menos equivalentes. Então o paciente tem que ser aquele que ele se adapta. Alguns dão um pouquinho de vermelhidão no rosto, outros tem que tomar um pouco antes, um pouco depois. Uns têm duração mais curta e mais prolongada, então ele toma o que ele se adapta. A segunda forma é uma injeção no pênis. Isso é uma coisa que soa um pouquinho mal para quem não está nesse ramo, mas assim como toma insulina na barriga, existe uma injeção que você dá no pênis, que é o remédio diretamente na ação dos corpos cavernosos que nós vimos. Então ele provoca uma vasodilatação local. É claro que é o paciente que tomou o remédio e não funcionou por boca, ele parte para a segunda categoria de tratamento. Então esses remédios injetáveis, eles são mais potentes, mas têm inconveniente na injeção. Um exemplo muito típico de pacientes são os diabéticos que já estão acostumados a tomar insulina. Então para eles não incomoda demais, incomoda um pouco da injeção no pênis. Eles já têm aquele formigamento sensorial que eu disse, então incomoda menos também no pênis. Mas tem o componente de infecção e hematoma, etc. Então, quando os pacientes não respondem aqui, a gente pula para isso. Nem todos os pacientes aceitam, porque incomoda. E, por fim, a última linha de tratamento é o tratamento cirúrgico, que são as próteses